É uma alegria imensa encontrar você aqui no programa Redenção, que está só começando. E você já sabe, né? O programa Redenção tem sempre aquele objetivo de conduzir você à oração e tudo através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma alegria imensa poder partilhar esses conhecimentos com você e sempre aqui no programa Redenção ter a ajuda do Padre Frederico Ozanam. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa, e Deus abençoe também você, meu irmão e irmã. Que alegria estarmos juntos hoje no programa Redenção para crescermos na fé, esperança e amor, auxiliados pelos ensinamentos do querido Santo Afonso Maria de Ligório, que foi bispo e doutor da Igreja. Nós estamos na leitura do livro Obras Selecionadas de Santo Afonso Maria de Ligório, precisa e exatamente na obra Glórias de Maria. E hoje, em especial, iremos meditar duas virtudes de Nossa Senhora. Por isso, o tema, Virtudes de Nossa Senhora, humildade e obediência. Vamos trilhando um caminho bonito e especial, não é, Padre? Junto com a intercessão da Virgem Maria e aprendendo com Santo Afonso. Santo Afonso dizia, Padre, que quem é devoto de Nossa Senhora não se perde, é isso? Não se perde, porque tem desta bela e santa mãe esta poderosa intercessão, ou seja, aquela que já nos trouxe Jesus como Salvador, é aquela que seguramente a Ele nos leva, nos conduz. E sabendo dessa presença da Virgem Maria, é claro que nós pedimos a intercessão dela, né, diante de tudo que nós vamos viver hoje no programa. Que bom é que você está conosco para rezarmos juntos e sabemos de uma coisa, assim como a Virgem Maria, nós também somos conduzidos, queremos ser conduzidos pela força do Espírito Santo em tudo que vamos viver hoje. Então clamemos juntos, Espírito Santo de Deus vem nos conduzir, nos ungir no programa Redenção de hoje. Conduzidos pela unção e pela força do Espírito Santo de Deus, agora chegou o momento, aquele momento especial, também especial, né? Porque tudo aqui no programa é tão conduzido por Deus, é tão especial, fala tanto ao nosso coração. Através dos ensinamentos, nós ouvimos a voz de Deus, dos ensinamentos de Santo Afonso, mas através da palavra de Deus também, o Senhor fala com cada um de nós. E se Deus fala, o nosso coração precisa estar aberto para acolher a voz de Deus. Então vamos meditar hoje a palavra que está em 1 Pedro, um trecho lá no capítulo 5, versículos de 6 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E a palavra nos diz assim, Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará,
vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra bonita, forte. E Padre, lendo essa passagem de 1 Pedro, quando nós, na nossa vida, na nossa caminhada, reconhecemos a grandeza de Deus, isso também é um ato de humildade? Exatamente um ato de humildade, né? Aquilo que nos faz saber quem nós somos, especialmente nessa referência para com o Senhor nosso Deus. A majestade de Deus, a grandeza, a onipotência dele, obviamente nos superam sobremaneira. E isso não deve ser para nós motivo de tristeza, mas de muita alegria, porque nós temos um defensor, aquele que por nós olha continuamente. Então, a humildade, uma virtude, é esta prática reta, firme, na direção do bem. Ou seja, eu reconheço a grandeza de Deus, sei que sou pequenino e, portanto, dele tanto preciso do auxílio, da graça, do poder, do amor de Deus, porque sem isso, nada sou. E este trecho da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5º, que é um trecho que apresenta conselhos práticos para os dirigentes da comunidade cristã. E um conselho muito evidente, este que lemos agora, a humildade. Que não falte ao cristão, e especialmente aos dirigentes da comunidade cristã, a virtude da humildade. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele possa nos exaltar. A própria Escritura Sagrada diz: os que se humilham serão exaltados por Deus. Então, esta confiança filial, lançando sobre o Senhor nosso Deus as preocupações do nosso hoje, da nossa história e da nossa vida. Quais são as suas preocupações, meu querido irmão e irmã, que agora reza conosco esta tão bela palavra de Deus no programa Redenção? É preciso, com muita humildade e confiança, lançar as nossas preocupações em Deus e não desistirmos da nossa caminhada, irmos adiante, sabendo que Jesus é o caminho pelo qual nós devemos passar. Então, aprendamos com o Senhor nosso Deus, que se fez pequeno, pobre, humilde, manso de coração, a termos esta mesma atitude divina. A nossa vida se planifica, vai tornando-se eterna pela nossa participação na vida de Deus. Isso acontece não de modo teórico, abstrato, longe, não. Concretamente, na prática das virtudes e nesta que ouvimos hoje na Palavra de Deus, a humildade. Então rezemos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E quando a gente reza, com certeza o Senhor escuta a nossa oração. E você deve ter prestado bastante atenção nas palavras do Padre Frederico. E ele falou: sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada, não somos nada nesse mundo. E aí eu fiquei pensando aqui, né, Nossa Senhora, desde o anúncio do anjo, o anjo disse para ela: não tenhas medo, a graça de Deus vai te envolver. E você vai ter força para dizer o seu sim, Deus vai capacitando, né? Porque a graça, o Espírito Santo de Deus iria envolvê-la. E assim também nós estamos falando dessa devoção que precisamos cultivar na Virgem Maria. Ela com certeza, Padre, ela fez essa experiência, né, de contar com a graça de Deus para viver essa humildade. Hoje nós estamos falando da humildade, da obediência. E aquele que é humilde consegue ser obediente, mas será que todo obediente precisa ser humilde também, Padre Frederico? A humildade, nos ensina Santo Afonso, é a virtude base. Fundamental para que todas as outras virtudes aconteçam. E aí você pode se perguntar assim: mas o que é mesmo virtude? O Catecismo da Igreja Católica ele vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. Virtude é aquilo que se opõe aos vícios. Mas o que é virtude? Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1803. É uma disposição habitual e firme, portanto contínua, segura, de fazer o bem. Disposição para fazer o bem. Forma firme, segura, hábito. Não é só fazer o bem de vez em quando, não é sempre. De forma segura, reta, porque
a minha referência é sempre Jesus, ou seja, eu procuro o bem e opto pelo bem por meio de atos concretos. Então, a humildade supõe da minha parte decisão. Eu tenho que visibilizar esta virtude de Nosso Senhor, que foi também vivenciada de forma exemplar por Nossa Senhora. Então, a humildade é o fundamento, ou seja, sobre o qual se edificam as demais virtudes e, inclusive, a obediência, Caísa. Só obedece aquele que se faz humilde. Se eu não sou humilde, não irei obedecer jamais o nosso Deus. E a obediência não tem que ser vivida só como o senhor, que é um religioso, que está ali vivendo em comunidade, está numa uma consagração, não é só assim. Não. Todos nós precisamos exercer essa virtude, não é, padre? Todo cristão, a exemplo de Nossa Senhora, deve praticar a virtude da obediência. Para mim, que sou um religioso consagrado redentorista, é um voto. Sim. Eu fiz o voto de pobreza, obediência e castidade. Então, é algo assim ainda mais radical. Mas para todo cristão, a vivência da virtude é algo fundamental para que a gente possa manifestar a nossa relação com Deus. Ou seja, eu vou buscando em Deus, aurindo da força divina, a graça para que eu possa, de fato, viver como Jesus viveu. Este amor para comigo, de forma a viver esta virtude do desapego, da humildade, do colocar sempre Deus no centro da minha própria vida. Ô padre, talvez muitas pessoas que estão rezando conosco estão lá pensando assim: mas Caísa, Padre Frederico, até que eu tento ser uma pessoa virtuosa, mas tá difícil, porque eu tenho vacilado. Mas a virtude é algo, como o senhor disse, a gente precisa se esforçar, sim, né? E virar um hábito, esse esforço de a cada dia se tornar e querer se tornar uma pessoa virtuosa. A Caísa falou a palavra-chave, tem que se tornar um hábito. São pequenos esforços repetidos diariamente, em vários momentos. Daí a importância da oração para a gente ter essa força, mas vai se tornando um hábito, né? Fazer o bem, isso é virtude. Eu faço o bem, não só de vez em quando, não só na minha intenção, mas na prática concreta do meu dia a dia, porque Jesus assim o fez, porque Nossa Senhora também o fez. E aí Santo Afonso vai trazer assim alguns exemplos práticos de Nossa Senhora, por exemplo, em relação à virtude da humildade. E que é a humildade? Ele fala assim, o primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Olha isso. É uma justa medida de quem eu sou, especialmente diante de Deus, diante dos irmãos e irmãs. Nada dessa mania de engrandecimento, de se achar melhor que o outro, uma visão muito egoísta, não. É esse reconhecer as dádivas que Deus me concede no dia a dia da minha vida. Ele vai trazendo outros traços importantes, né? O humilde recusa os louvores e refere-os todos a Deus. O humilde é capaz de prestar serviço. Outra condição para a gente verificar o traço da humildade. Eu tenho disponibilidade em servir? Porque isso diz da minha humildade. Se eu não quero servir de forma nenhuma, se eu sempre arrumo desculpas, está faltando a humildade. E é preciso ver se não tem o vício oposto a esta virtude, que é a soberba. A palavra de Deus que nós ouvimos, ela é muito clara quando nos ensina também que Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. Então, é preciso que a gente perceba isso, esses traços. Eu tenho disposição para servir, eu tenho uma justa medida de quem sou eu diante de Deus. Então, a gente tem que ir purificando o nosso coração, a nossa alma de todo traço que é contrário à humildade que nos ensina Nossa Senhora. E lembramos sempre, a questão de se tornar uma pessoa virtuosa, né? Rezar, a gente tem que ser muito sincero diante de Deus. Não é só aqui, da boca para fora, não. Tem que nascer do coração. Porque às vezes, padre, a gente vai pensando que vai fazendo um monte de coisa, fazendo, tudo fora de nós. E lá dentro, nada muda. Então tem que brotar muito do coração, né? Sinceridade, né, padre? Transparência diante de Deus, porque nenhum de nós pode enganar o Senhor. De repente você consegue enganar a outra pessoa, mas nós não enganamos a Deus. Então, agir com verdade, com transparência, de coração aberto, como fez Nossa Senhora. Então, aprendamos dela, imitemos as virtudes de Maria, nossa mãe tão amada e bela.
Ô Padre, aí para nos ajudar no nosso dia a dia, nós temos sempre o Redenção no Dia a Dia, que é muito bom esse quadro, que dá sempre a sugestão para você, e não só para você, mas para nós também, para que possamos colocar em prática tudo que nós meditamos aqui no programa, hein, Padre? Colocar em prática, né, de forma concreta, visibilizar aquilo de que falamos. Isso é tornar a nossa vida também oração, né? Quem reza se salva, já dizia Santo Afonso. Quem reza é também capaz de amadurecer, de crescer, de progredir espiritualmente, portanto, de vivenciar no dia a dia da própria existência o exemplo de Nossa Senhora, aquela que, com a sua vida, nos fala tanto de Jesus e aponta sempre para Ele. Portanto, redenção no dia a dia para o programa de hoje, para a nossa semana. Exercitar a gratidão em todas as situações do dia a dia, também naquelas situações difíceis. É fácil nós agradecermos quando tudo vai bem, mas nós somos chamados a exercitar a nossa gratidão em todas as situações, mesmo nas situações mais difíceis, nas tribulações, no momento de angústia. Agradecer a Deus o dom da vida, pedir a Ele o dom da sabedoria, mas acima de tudo, agradecer, não só pedir, agradecer também. E quando a gente agradece, a gente está lá reconhecendo a grandeza de Deus, não é, Padre? Estamos sendo humildes. Humildes, isso. É uma forma de visibilizarmos de forma prática a humildade, esta virtude tão bela que é fundamento para tantas outras, né? Se eu sou capaz de agradecer mesmo na dificuldade, é um sinal da minha humildade, daquilo que Deus tanto espera de mim, que é uma vida em harmonia, em sintonia com o coração dele, o coração divino. E aqui no programa Redenção, nós sempre queremos partilhar com você as nossas experiências de rezar, de nos colocar na presença de Deus. Estamos num ano importante, um ano dedicado à oração. E, Padre, viver esse ano com profundidade, aprender de Santo Afonso a importância da oração, isso nos enriquece como seres humanos, não é? A nossa vida ela é enriquecida quando a gente aprende com os santos e santas, especialmente com Santo Afonso, que é doutor da oração, essa prática tão salutar, tão necessária para que possamos estar unidos a Deus, a oração. Então, sugestão também para você, uma outra obra de Santo Afonso, que é a que foi citada pela Caísa, a oração como grande meio de salvação. Depois procure, se for possível, ler, aprofundar-se, para vivenciar bem esse ano da oração, não só rezando mais, mas rezando com mais qualidade, se aprofundando, crescendo na fé. E Santo Afonso Maria de Ligório, Caísa, ele vai dizer para nós da necessidade de rezarmos com perseverança. Diz assim Santo Afonso: é necessário que rezemos com humildade, confiança. Entretanto, isso só não basta para alcançarmos a perseverança final e com ela a salvação eterna. Se não perseverarmos na oração, não conseguiremos a perseverança final, a qual compreende uma cadeia de graça e por isso supõe orações repetidas e continuadas até a morte. Rezar sempre e perseverar na oração. Não desistir dela, porque é uma tentação, pode acontecer, uma tentação te rodear, como o leão que procura a quem devorar, nós lemos lá na leitura bíblica do princípio desse programa. Uma tentação é, eu estou rezando, não estou vendo agora de imediato os frutos da minha oração, estou passando pela aridez, pelo deserto, eu vou abandonar a oração. Não! Santo Afonso fala perseverança, rezar sempre, mesmo quando não sentimos o sabor da oração. Porque quem persevera alcança as graças que mais espera. Então não desista, persista, persevere na oração, ensina Santo Afonso. E nessa caminhada de perseverança, de luta para viver a oração, nós aprendemos com a Virgem Maria. Por isso nós vamos rezar uma oração poderosa, bonita, agora juntos, não é, Padre? Vamos lá. Reze conosco. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que bom é saber que você se reúne com a família, ou às vezes em casa, no momento de descanso, tem a oportunidade de rezar com a gente aqui no programa Redenção. E como nós temos crescido, não é? Como seres humanos, na intimidade com Deus, através dos ensinamentos de Santo Afonso. Louvamos ao Senhor por essa graça que temos. E aí, aqui no programa, nós sempre deixamos aquele pensamento de Santo Afonso, para que no dia a dia, quem sabe colocar aí, ó, pertinho de você, na sua bolsa, na sua carteira, na geladeira, muitos fazem isso, coloca lá para lembrar do ensinamento e de tudo que meditamos no programa. O pensamento de hoje diz assim, ó: a humildade de Maria aproveita só aqueles que se esforçam por imitá-la. Como são queridas de Maria as almas humildes. A Virgem Santíssima conhece e ama todos os que a amam. Está ao lado dos que a invocam, principalmente quando se lhe assemelham pela pureza e humildade. É a ela, não é, Padre, que nós devemos buscar e tê-la como exemplo para o nosso dia a dia. Imitar sempre a prática de Nossa Senhora, nossa tão bela e santa mãe. Ouvimos aqui que as almas humildes são as mais queridas pela Virgem Maria. Ela atende aquelas pessoas que a amam, ela socorre os que a invocam, mas ensina Santo Afonso, especialmente, Maria tem este olhar de ternura, de cuidado para aqueles que se assemelham a ela, tanto na pureza quanto na humildade, ou seja, sobressai uma vez mais a necessidade de imitarmos em Nossa Senhora a virtude da humildade, ou seja, tornarmos-nos pessoas virtuosas. O que é uma pessoa virtuosa? É aquela que sempre procura e opta pelo bem. Porque na vida, amado irmão e irmã, nós teremos continuamente que fazer escolhas. Diante de ti, diz a palavra, coloco a vida e a morte, mas tens que saber escolher. Então, o que é que você tem escolhido? As suas escolhas estão na frequência, na sintonia do coração misericordioso de Jesus, que é também humilde, manso, ou não? Então, aprender de Maria, colocarmos-nos sempre nessa atitude de quem ama a Deus sobre todas as coisas, de quem procura fazer o bem acontecer sempre, porque já foi alcançado pelo sumo bem que é Deus, toda bondade, todo amor e misericórdia, então, portanto, não pode ficar indiferente, não pode ficar apático, distante do Senhor, mas imitar Jesus e imitar também Nossa Senhora na vivência do bem que eles fizeram e sempre fazem, continuamente fazem ainda. Nossa Senhora como nossa intercessora e Jesus como aquele que escuta, acolhe a súplica de sua tão bela e santa mãe, porque muito a ama. Então, aprendamos a amar a Virgem Maria, aprendamos a praticar as suas virtudes, aprendamos a fazer o bem como ela bem fez, né? Aquele que é humilde, como foi Nossa Senhora, tem condições de se colocar, por exemplo, a serviço. Nós vimos no trecho de Santo Afonso que ele falava sobre a virtude da humildade, que o humilde é aquele que tem condições, aquele que se coloca a serviço, aquele que sabe que precisa servir. E com Maria não foi diferente. Quando ela recebeu do arcanjo o anúncio de que seria a mãe do Salvador, ela não ficou parada, estacionada na vida, não. Ela já se colocou à inteira disposição de Deus, subindo a região montanhosa para servir sua prima Isabel, que tanto precisava. Por que ela fez isso? Porque foi humilde, ao extremo. Ela poderia, sim, uma visão bem mundana nossa hoje, não, eu fui escolhida por Deus, agraciada totalmente, então agora eu vou ficar aqui esperando que os outros me sirvam. Não foi isso que ela fez. Toda cheia de Deus, humilde, ela foi na direção de quem mais precisava, sua prima anciã. Enfrentou região montanhosa, estando grávida, para que pudesse servir e levar Jesus para aquela que tanto precisava. Então, meu amado irmão e irmã, peça a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de crescer na virtude da humildade e você verá que a sua vida se transformará.
muita graça, muita bênção será derramada sobre a sua vida. Ô padre, e aí, trazendo assim, né, o senhor falou muito vamos trazer para a nossa vida então, né? O senhor fala da humildade, que nós devemos imitar a Virgem Maria. Hoje em dia, na era da internet, a gente olha tantas pessoas lá na internet, a gente quer imitar, não é? Ah, vou seguir o que essa pessoa está falando. Os influenciadores. Nossa, os influenciadores. E eu vou seguir. Por que não, então, se eu quero ser uma pessoa virtuosa, por que não olhar para a Virgem Maria? Eu como filho amado do Pai Eterno, por que não olhar para a Virgem Maria e querer imitá-la? Não é? Para ser uma pessoa virtuosa, para fazer o bem. Então, são as escolhas que o senhor disse, né, padre? Escolhas, né? Deixemos-nos ser influenciados pela maior influenciadora, que é a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Isso. E para a gente conseguir tudo isso, nós falamos desde o início do programa, precisa existir a oração. Santo Afonso está ali, eu sempre puxando a nossa orelha com seus ensinamentos. Precisa rezar, não é, padre? E, portanto, rezemos com Santo Afonso. Amém. Ó minha rainha, não poderei ser vosso filho se não for humilde. Meus pecados, depois de me terem tornado ingrato ao meu Senhor, me tornaram também soberbo. Ó minha mãe, remediai a este mal, e pelos merecimentos de vossa humildade, peço-vos a graça de ser humilde e tornar-me vosso filho. Ó amável Rainha e Mãe, rogai a Jesus que nos conceda, pelos méritos de vossa obediência, a graça de seguir fielmente as ordens de Deus e as disposições de nossos diretores espirituais. Amém. E aí, você que está rezando conosco, prepare o seu coração, porque a bênção de Deus, através das mãos do Padre Federico, nos alcança e nos capacita a seguirmos nesse grande objetivo de sermos pessoas virtuosas. Receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você saúde, graça, paz, humildade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Siga nessa semana firme e forte, busque aí viver a redenção no dia a dia e semana que vem tem mais virtude, hein, padre? Deus te abençoe e até a semana que vem.